Nossa igreja, nós começamos a estudar na nossa EBD a doutrina da oração. E o pastor entendeu, que havia uma necessidade de nós reproduzirmos este tema nas mensagens e meditações dos cultos. E é algo muito bom, positivo, de suma importância que nós, como crentes, saibamos sobre oração, mas sobretudo que coloquemos ela em prática. Domingo passado, nós aprendemos sobre orarmos a Deus no secreto dos nossos quartos e sobre a oração do Pai Nosso. Hoje pela manhã, se você nos acompanhou aí da sua casa, nós ouvimos o irmão Fábio falando sobre a necessidade da família em invocar a Deus. E agora à noite, eu gostaria de falar sobre as orações que Deus não atendeu. Inclusive, este é o título da meditação de hoje. Eu entendo, queridos, que é muito importante que nós saibamos que Deus não atende algumas orações nossas, porque nós vivemos numa época em que o vigor espiritual dos crentes é medido pelas orações que Deus atendeu. Então, oramos a Deus para que Ele nos atenda a este e aquele pedido. Você bem sabe, já deve ter ouvido falar, que a teologia da prosperidade ensina que algumas orações dependem da força espiritual de quem a faz. E por aí nós vemos as tais das campanhas de orações fortes, campanhas dos 318 pastores, ou orações de determinados líderes mais poderosos, ou ainda que as orações dependem do tamanho da sua fé. E aí nós já ouvimos orações de determinações, dizendo a Deus como Ele deve nos responder, como Ele deve agir. Sem contar que as gerações atuais têm aprendido que as suas necessidades serão sempre supridas, basta pedir. Então, somado a tudo isso, que nós temos visto no meio evangélico, das determinações, orações fortes, a nossa geração atual tem aprendido que as suas necessidades serão sempre supridas. E aqui eu quero fazer um pequeno parêntese, porque essa geração que agora está adulta, se acostumou com a satisfação constante das suas necessidades, que entende que a negação de algum capricho seu se torna uma ofensa à sua pessoa. Dias atrás, estávamos conversando, a minha esposa e eu, e nós começamos a nos lembrar das orações que Deus não nos atendeu. E nós entendemos que só estávamos juntos graças a estas orações que Ele não nos atendeu. Portanto, o que eu quero passar para você hoje é que nós precisamos aprender que muitas vezes um não de Deus é uma boa resposta. E para mostrar isso, eu separei 4 orações encontradas na Bíblia que Deus não atendeu, que nos influenciam até hoje e que você pode aprender com este exemplo para a sua vida espiritual. Então eu quero que você preste muita atenção nos pontos que eu vou abordar nesta noite. Cada ponto nós vamos ver um texto bíblico, então fique com a sua Bíblia perto aí de você, aberta. Caso você não tenha, o texto será mostrado na sua tela. Então, vamos lá. A primeira oração
se encontra em Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3. E eu entendi, quando li esse texto, que Deus não atende às nossas orações, muitas vezes porque nós não sabemos pedir. Diz assim o texto: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Aqui nesta carta, Tiago está escrevendo para a igreja em geral, não para uma igreja específica. Assim, podemos perceber neste livro, nessa carta de Tiago, que vários problemas são abordados. No início da carta ele vai falar sobre provações e dificuldades que a igreja enfrentava. E neste ponto que nós acabamos de ler, Tiago vai repreender alguns cristãos que não controlavam os seus impulsos carnais, que apenas buscavam a satisfação dos seus próprios prazeres. Se você retroceder ao primeiro versículo deste capítulo, verá que Tiago aponta a origem destes problemas, que é a busca da satisfação dos seus prazeres. O versículo 1 diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? A palavra grega aqui para prazeres é hedon. É dessa palavra que deriva o termo hedonista, que é aquela pessoa que pratica o hedonismo, ou seja, que vive para satisfazer os seus prazeres, ou que tem como meta da sua vida a satisfação dos prazeres. Mas a repreensão aqui de Tiago, queridos, não é para aqueles que vivem assim, mas para aqueles que estão sucumbindo a esta busca, ao invés de se submeterem a Deus. E vejam que isso apenas realça no ser humano essa necessidade de ter cada vez mais. Nós possuímos dentro de nós um desejo que só pode ser satisfeito por Deus. Mas quando este desejo não é satisfeito da forma correta, ou seja, quando nós buscamos nas coisas a satisfação, ao invés de irmos a Deus, nada neste mundo será capaz de nos agradar. Vejam no versículo 2, um contraste interessante que se forma. A busca para se ter cada vez mais, lembrando que essa busca é fruto desse desejo não satisfeito por Deus que nós temos dentro de nós, e não ter nada, porque nós não pedimos. E aqui, não se trata de pedir a Deus para que Ele nos dê as coisas para a satisfação dos nossos prazeres, mas de nós nos submetermos a Deus para então buscar as coisas excelentes, que são as coisas espirituais que Ele nos dá e que aí sim satisfarão a nossa alma. Em Mateus 6:33, Jesus diz o seguinte: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. No versículo 3, Tiago vai nos ensinar que a razão por que os crentes estavam passando apuros é porque esta sensação de desejo não cumprido, lembrando que é algo que todos nós, todo ser humano possui, estava cada vez maior. E estava cada vez maior porque eles pediam e não recebiam. E não recebiam porque eles não deveriam ter pedido aquilo. Eles pediam de acordo com os desejos maus do seu coração.
e esta oração Deus não atende. Em Salmos 66, 18, diz assim o salmista: se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Portanto, queridos, quando nós somos dominados pelo desejo mal do nosso coração, nós só pedimos coisas más, e Deus não vai atender a nossa oração. A segunda oração que eu quero tratar esta noite se encontra no livro de 1 Reis, no capítulo 19, versos 1 a 4. E lendo este texto, eu entendi que às vezes Deus não atende às nossas orações porque Ele tem algo melhor para nós. Esse texto vai ser projetado na sua tela. Vamos ler? Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Como você pode perceber, o personagem deste texto é Elias, o personagem principal. Sei que você já ouviu falar dele, e para você que não ouviu, aqui vai um pequeno resumo de quem Elias foi e do que ele fez. Elias foi um profeta, chamado por Deus para trazer de volta para a comunhão com o Senhor o povo. Naquela época, Israel estava passando por mais um período de idolatria, e o deus da vez era Baal. A principal propagadora deste culto idólatra era Jezabel, a rainha. Então Elias vai até um monte, que você já deve ter ouvido falar, Monte Carmelo, e obtém uma vitória sensacional. Elias faz um desafio aos profetas de Baal, e Deus manda fogo do céu e queima o sacrifício que Elias havia separado. E por conta disso, 450 profetas deste Deus Baal são mortos pelo profeta Elias. Elias viu o agir de Deus através da sua vida, mas o profeta descobriu que nenhuma vitória é para sempre. Porque logo depois de tudo isso, Jezabel manda um recado para ele: eu vou te matar da mesma forma que você matou os meus profetas. De um ponto de vista humano e prático, Elias tinha razão para se desesperar. Alguns até dizem que Elias entrou em depressão. Agora, por que isso aconteceu? Bom, primeiro, a ameaça de Jezabel não era algo para se deixar de lado. Lembremos que ela era a rainha do reino de Israel. Ela tinha uma influência grande sobre o seu marido, rei Acabe, e sobre a nação inteira. O culto a este Deus Baal era diretamente influenciado por ela. Segundo, este culto ao Deus Baal era algo grandioso. A nação de Israel estava tomada por esses profetas. Só ali no palácio haviam
450 profetas ao deus Baal. O culto a este Deus acontecia em toda a nação. Então, ele tinha razão em temer a grandiosidade dessa ameaça. E terceiro, Elias esperava uma mudança de atitude do povo. Uma mudança de atitude da nação, o que não ocorreu. Ele tinha grandes expectativas que não aconteceram. Ele esperava mudanças que não ocorreram. Portanto, Elias se deprimiu e fugiu para o deserto. Lá ele ora a Deus e pede a morte. Percebam que o pedido do profeta era um escape para uma situação aparentemente sem saída. Quantas vezes você já não se sentiu assim? Parece que a situação pela qual nós estamos passando não tem saída, não tem nada que possamos fazer. Então nós oramos a Deus e pedimos que Ele faça alguma coisa, nós listamos para Ele, porque entendemos que isso vai resolver a situação. Senhor, faça isso, porque dessa forma a situação vai se resolver. Mas o maravilhoso, meus queridos, de Deus, é porque Ele tem uma visão do todo, uma visão completa. Ele conhece tudo, e Ele pode resolver a situação de uma outra forma, que nós nunca havíamos imaginado. Ele não nos atende, porque Ele tem algo melhor para nós. Qual foi a resposta de Deus para Elias? Elias pediu a morte, mas Deus concedeu o sustento da vida. Se você ler o versículo seguinte desse texto que nós acabamos de ver, verá que Deus manda um anjo para que alimente Elias. No versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias come, se deita novamente, o anjo volta a acordá-lo e manda ele comer de novo. E com a força desta comida, Elias caminha por 40 dias e 40 noites. Que comida forte! Elias pediu a morte, porque ele acreditava que não tinha mais nada a ser feito. Mas Deus mostra para ele que ainda havia muito a se fazer. Elias ainda ungiria 2 reis. No versículo 15 deste mesmo capítulo, nós vemos Deus falando assim: então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. E no verso 16, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Elias ainda seria instruído a preparar um substituto para o seu lugar como profeta. No versículo 16, diz assim: e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Ele ainda faria descer fogo do céu contra homens que queriam lhe fazer mal. E você pode ver este acontecimento no segundo livro de Reis, no capítulo 1. E por fim, Elias ainda seria levado ao céu por um redemoinho. No capítulo 2, verso 11 do segundo livro de Reis, nós lemos assim: enquanto iam caminhando, Elias e Eliseu, e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Portanto, vejam que Deus não atendeu a oração de Elias, porque ele tinha algo muito melhor. E às vezes ele não atende a nossa oração, porque
porque Ele tem algo melhor reservado para nós. A terceira oração que eu quero compartilhar com você nesta noite se encontra no segundo livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 7 ao 10. E eu entendi, quando li este texto, que às vezes Deus não atende às nossas orações, porque Ele quer se revelar através do não. Vamos ler o texto? E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então Ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esta também é uma passagem muito bem conhecida de todos nós. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, e ele está compartilhando conosco uma revelação que ele recebeu, uma experiência que ele teve. E o objetivo aqui não é analisar o que era o espinho na carne, ou o fato de Paulo ter ido até o terceiro céu, mas é dar uma contextualizada para nós entendermos o trecho em destaque. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, sofria constantes ataques, praticamente de todos os lados. Os romanos o perseguiam, porque achavam a sua mensagem subversiva. Os judeus o perseguiam, porque Paulo era um grande fariseu que se converteu ao cristianismo e rejeitou toda a sua trajetória no judaísmo. Alguns crentes dentro da igreja tinham inveja de Paulo e queriam que ele sofresse mais perseguições. E nós ainda tínhamos os falsos mestres, que estavam infiltrados na igreja e procuravam desacreditar o chamado de Paulo para o apostolado, para que a mensagem que ele pregava fosse invalidada. E aqui está a chave para nós entendermos este trecho da carta de Paulo. Paulo está defendendo o seu apostolado, porque estes falsos mestres diziam que ele era um fraco, que ele nunca tinha tido experiências místicas que revelassem uma sabedoria oculta, que ele era muito humilde, que ele falava demais. E o pior é que os crentes da igreja em Corinto estavam prestando atenção nesses mestres. Então Paulo faz uma defesa do seu apostolado e mostra esta experiência que ele teve, não como uma forma de se orgulhar, mas para mostrar que aquilo que os mestres, falsos mestres, falavam que ele não tinha, ele tinha, e de sobra. Mas o interessante é que Paulo aproveita este momento para ensinar algo à igreja. Ele poderia apenas contar a experiência que ele teve, que já seria o suficiente para defender o seu apostolado. Mas ele vai além. Vamos lembrar que Paulo era um grande conhecedor da palavra e um grande ensinador. Então ele aproveita esta situação para ensinar algo para nós.
Paulo informa que as revelações que ele recebeu eram tão maravilhosas, tão gloriosas, que não podiam nem ser compartilhadas. E para que ele não ficasse orgulhoso, ou não ficasse tentado a se orgulhar, Deus lhe concedeu um espinho na carne. Segundo o próprio Paulo, tratava-se de um agente demoníaco que o atormentava, talvez com alguma enfermidade. Mas o importante saber, que nós devemos saber, é que este espinho lhe trazia aflição. E por conta disso, o apóstolo Paulo pediu que Deus retirasse este espinho. Nós sabemos que Paulo era um homem de oração, e o texto nos mostra que ele orou por 3 vezes. Isso significa que Paulo perseverou em orar a Deus, em pedir que aquela aflição lhe fosse retirada. Ou seja, aquilo que Paulo falava para as suas igrejas, aquilo que Paulo orientava, aquilo que Paulo ensinava, e nós vemos nas cartas, por exemplo, que nós acabamos de estudar na escola bíblica. Paulo seguia aquilo que ele falava, que era perseverar na oração, que era orar sem cessar. Paulo tinha uma noção muito plena do seu chamado e do seu ministério. E mais perfeito que isso, só Jesus Cristo mesmo. E por conta desta noção, a oração de Paulo para que Deus retirasse essa aflição, até que faz sentido. Ela era razoável, ela era necessária. Eu não estou falando aqui nenhuma besteira, mas o que eu quero dizer é que quantas vezes nós já não oramos assim? Senhor, tira essa dificuldade para que eu possa desempenhar a minha missão, o meu ministério, melhor para Ti, de uma forma mais plena. Acredito que não seria ruim você pedir uma coisa dessa, nem Paulo, muito menos Paulo. Vamos analisar então a resposta de Deus para Paulo, que nos ficou registrada. Primeiro, Deus garante ao apóstolo, e para nós, por consequência, que muitas situações não são suficientes para nos derrubar, para impedir que nós continuemos a nossa caminhada cristã. A graça de Deus é suficiente. E nós precisamos entender isso. Nada é maior do que a graça de Deus. E por conta disso, se nós apenas tivermos a graça dele, já temos mais do que o bastante. Às vezes, Deus não atende a nossa oração, porque Ele quer que nós apenas desfrutemos da sua graça. Depois Deus garante que muitas orações que nós fazemos podem impedir o poder dele que o poder dele atue em nossas vidas. Vejam o que diz o versículo que nós acabamos de ver. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós nos achamos fortes, ou quando nós nos achamos mestres do nosso destino, tendemos a dar pouco espaço para a atuação divina. Mas, quando nós estamos esvaziados do eu, quando o primeiro lugar da nossa vida é ocupado pela pessoa de direito, que é Deus, então a sua atuação em nós é desimpedida, é plena. Por isso Paulo louva a Deus pelas suas fraquezas. Paulo não era um masoquista. Mas estar fraco significava depender mais de Deus. Depender mais da sua graça. Era dar ampla liberdade para que o poder de Deus atuasse na sua vida.
Assim, através de um não, Deus pode se revelar mais para nós do que através de um sim. Deus deseja que nós confiemos que a sua graça nos bastará, que o seu poder estará desimpedido para atuar em mim, para atuar em você. E por fim, a quarta oração que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite se encontra em Mateus, no capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 36. E lendo este texto, eu entendi que, às vezes, Deus não atende às nossas orações, porque Ele tem um plano, um propósito no não. Vamos ler o texto? Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 42. E retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Essa também é uma passagem muito conhecida no meio cristão. Aqui nós vemos narrado, os momentos finais da vida de Jesus. Vemos como a sua humanidade era verdadeira e não aparente, como alguns dizem. Vemos o quão horrenda e aterrorizante seria a experiência da cruz. Jesus experimentou tudo isso. Como diz o versículo, ele foi tomado por uma tristeza e angústia. E nós vamos analisar como isso nos influencia ainda hoje. O contexto desta passagem é o da crucificação. Jesus, como eu falei, estava nos seus momentos finais de vida. Apenas horas, separavam este momento da cruz. Antes do Getsêmani, Jesus teve um último momento de intimidade com os seus discípulos, que foi a ceia da Páscoa. E agora, como em toda a sua vida, antes de um momento crucial, antes de um momento importante, Jesus vai a um lugar reservado e de madrugada para orar. Por isso Jesus já nos mostra, já nos indica que nós precisamos orar em toda e qualquer situação. Mesmo sendo Deus, Jesus exercitou a oração como ninguém, nos mostrando que nós precisamos estar em comunhão com Deus o tempo todo. É interessante, nós vemos aqui neste texto que Jesus foi com todos os seus discípulos, com exceção de Judas, para o Getsêmani. Mas ele chamou apenas Pedro, Tiago e João para orar com ele. Estes eram os 3 discípulos mais íntimos de Jesus. Se nós relembrarmos, estes mesmos discípulos viram a transfiguração de Jesus. Ou seja, eles vivenciaram a divindade de Jesus e a sua humanidade nas suas formas mais extremas. Neste momento, nós não podemos desprezar, meus irmãos, a seriedade da provação que Jesus estava passando.
A perspectiva de sofrimento, a agonia de ser pregado na cruz eram tão reais quanto seriam para nós, quanto seriam para qualquer homem. Jesus realmente foi tentado a não experimentar estes sofrimentos, tanto que ele pede a Deus que ele não precise tomar este cálice. Menosprezar este momento é retirar uma parte muito importante da teologia, que é que Jesus foi verdadeiramente homem, que ele experimentou as mesmas coisas que nós, experimentou os mesmos sentimentos, e que ele foi tentado da mesma forma que nós, mas sem pecado. Vejam o que diz o verso 15 do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Por que não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas? Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. É muito importante nós vermos essa identificação de Jesus com a humanidade, porque se não fosse assim, o sacrifício dele na cruz não seria eficaz. Portanto, a oração de Jesus, que pedia a Deus que este cálice lhe fosse passado, ou seja, que este momento de agonia, de sofrimento, não fosse experimentado por ele. Mas Jesus nos deixa claro que por mais horrendo que este momento fosse, por mais terrível, ele não deixaria de fazer a vontade do Pai. Vemos que, por mais terrível que fosse a perspectiva, a vontade de Deus é sempre melhor. A agonia pelo qual Jesus passaria, o qualificaria como o Redentor, como o Salvador da humanidade. Em Hebreus 5, 8 e 9, nós lemos assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Percebam, queridos, que o pedido de Jesus foi de que o cálice de provação que ele tomaria fosse passado, que ele não precisasse tomá-lo. Mas, ao final, Jesus garante que, independentemente disso, a vontade de Deus Pai deveria prevalecer. E Deus não atendeu o pedido de Cristo. Diferente de várias outras vezes em que o Pai atendeu seu Filho, desta vez o pedido não foi atendido. E graças a Deus por isso. A rejeição a este pedido significou a minha e a sua redenção. E a redenção de qualquer outro que crer. Portanto, este não de Deus nos mostra que muitas vezes as nossas orações não são atendidas porque Ele tem um plano, porque Ele tem um propósito no não. Nós até podemos chegar a não conhecer este propósito, mas a única certeza é de que a vontade de Deus será feita. Estas 4 orações que Deus não atendeu, nos mostram algumas verdades que eu queria destacar com você. Primeiro, nos mostra que às vezes Deus não nos atende porque nós não estamos pedindo de acordo com a sua vontade, que está nos faltando submissão a Ele, para que os nossos pedidos estejam em conformidade com o que Ele quer para nós. A segunda verdade é que às vezes Deus não nos atende porque Ele nos tem reservado algo muito melhor. A terceira verdade,
que às vezes Deus não nos atende porque Ele quer se revelar através do não. Ele quer nos mostrar a sua graça, o seu poder, e assim aperfeiçoar a nossa vida cristã. E a quarta verdade, Deus às vezes não atende a nossa oração porque Ele tem um propósito, um plano. O pedido de Jesus e o não de Deus nos mostram que a vontade dEle é sempre a melhor. O meu desejo para você nesta noite é que esta palavra frutifique no seu coração.